Olá, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E hoje eu quero começar dizendo, ou melhor, lembrando-te de que Deus ama as crianças. Deus tem mesmo um grande amor por cada uma delas. E a história que vamos ouvir hoje é de uma mulher que também tinha um grande amor pelas crianças. Essa mulher chama-se Amy Carmichael. A Amy Carmichael nasceu na Irlanda no dia 16 de dezembro de 1867. Ou seja, há mais de 150 anos atrás. E a Amy Carmichael, quando era pequenina, ela tinha um desejo, ela tinha um sonho de ter, sabe o quê? Ela tinha o desejo de ter olhos azuis. Todas as pessoas da sua família tinham olhos azuis, mas ela não. A Amy Carmichael nasceu com os olhos castanhos e ela não gostava muito, ela queria ter os olhos azuis como as outras pessoas da sua família. E ela orava a Deus, ela pedia a Deus para que Deus lhe desse olhos azuis. Só que isso nunca aconteceu e isso deixava ela um bocadinho chateada. Só quando ela já estava adulta que ela percebeu por que é que Deus nunca deu olhos azuis a ela. Portanto, preste bem atenção na nossa história de hoje, porque hoje nós também vamos ficar a saber por que é que Deus nunca deu olhos azuis a Amy Carmichael, tá bem? Pronto, aos 24 anos, a Amy Carmichael foi até o Japão para ser missionária. Mas a Amy tinha uma doença chamada nevralgia, que é uma doença nos nervos e que dava mesmo muita dor a Amy. Por vezes ela tinha que ficar semanas deitada na cama de tantas dores que ela sentia. Então, disseram a ela que seria melhor se ela fosse para um país que fosse mais quente por conta dessa doença, que então ela não sentiria tantas dores. Foi então que ela viajou para o país que vamos conhecer hoje. O nosso país de hoje então é a Índia. Aos 29 anos, a Amy Carmichael chega à Índia e no ano de 1900, a Amy fica a saber de algo que a deixou muito entristecida e com o coração muito apertado. A Amy ficou a saber que numa região da Índia, havia o tráfico de crianças. E o que é isso? O tráfico de crianças é quando crianças são retiradas dos seus pais, da sua família, para trabalharem como escravos e para também serem maltratados. E isso não é certo. E a Amy então viu aquilo acontecer e ficou mesmo com o coração muito doído, muito apertado. E ficou a pensar como é que ela poderia fazer para resgatar a vida daquelas crianças. Foi então que ela teve a ideia de então vestir-se como os indianos. Os indianos por vezes vestem-se de uma forma um bocado diferente. Então ela comprou roupas, começou a vestir-se como uma mulher indiana daquela zona, mas aquilo era muito perigoso, aquilo que ela iria fazer era mesmo muito perigoso, porque as pessoas que faziam aquelas maldades com as crianças também não gostavam dos cristãos. Ateavam fogo em igrejas, queimaram bíblias, maltratavam também os cristãos. E então isso era algo que a Amy decidiu fazer, mas que também era muito perigoso. Mas foi então que ela descobriu por que é que ela tinha os olhos castanhos e que Deus nunca deu olhos azuis a ela. A Amy então, quando ia resgatar as crianças, colocava a sua roupa indiana e também ela não era percebida pelas outras pessoas porque ela tinha olhos castanhos. Lá na Índia, a maioria das pessoas também tem olhos castanhos. Portanto, quando a Amy ia resgatar aquelas crianças naquele lugar, muitas pessoas não percebiam quem ela era, achavam que ela era uma mulher indiana comum, que ia simplesmente lá para passear, para andar por lá, mas na verdade a Amy ia resgatar, salvar a vida daquelas crianças. E foi aí então que ela percebeu porque ela tinha os olhos castanhos. Se Deus tivesse dado a ela os olhos azuis, quando ela fosse resgatar as crianças, as pessoas iam perceber que ela era de um outro lugar e que provavelmente ela estava a fazer alguma coisa que eles não gostavam. Portanto, então, com os olhos castanhos, ela então ia resgatar as crianças
e conseguia fazer isso com sucesso porque as pessoas não percebiam quem ela era. Nós então podemos aprender com a história de Amy Carmichael que Deus nem sempre dá tudo o que nós pedimos. Sabem por quê? Porque Deus nos dá aquilo que nós precisamos. A Amy não precisava ter olhos azuis, ela precisava ter olhos castanhos para que assim ela pudesse resgatar aquelas crianças. E Deus usa também as pessoas, mesmo se elas têm algumas doenças. A Amy Carmichael tinha aquela doença nos nervos e mesmo quando ela estava doente, ela não parava de trabalhar, mas ela trabalhava de uma forma diferente. Ela não ia resgatar as crianças quando estava doente, porque ela tinha de ficar mesmo na cama, porque ela sentia muitas dores no corpo. Mas mesmo assim, ela ficava na cama a orar por todas aquelas crianças, para que Deus as cuidasse, Deus as protegesse, para que quando ela já estivesse bem, que ela pudesse ir lá resgatar aquelas crianças. E a Amy resgatou mais de 1000 crianças. Mais de 1000 crianças tiveram a oportunidade de ter uma nova vida por causa do trabalho e da coragem e da fé de Amy Carmichael. Nós também podemos aprender então que Deus nos usa, Deus quer usar-me a mim, quer usar-te a ti para falar do seu amor, para falar acerca da palavra de Deus e também resgatar pessoas que estão a sofrer. Mesmo se eu tenho o cabelo curto, o cabelo longo, se eu sou alto, se eu sou pequenino, se eu tenho olhos azuis, castanhos, verdes, tanto faz. Deus ama-nos e quer usar-nos na sua missão. Deus quer usar-nos aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, que é falar do seu amor, que é também mostrar o amor às outras pessoas. E eu quero ser usada por Deus aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser e do jeito que Ele me criou. E tu, queres fazer o mesmo?